Olá, olá. Boa tarde, bom sábado, bom fim de semana. Que as melhores energias nos envolvam sempre no propósito de amor, evolução e luz, independe da situação que a gente esteja vivendo. O que nos cabe é agradecer, sempre colocar novos objetivos, né? Quebrantando fronteiras, limitações. O medo tolhe, é importante que a gente entenda isso para que a gente possa fluir, né, minha gente? Para que a gente possa expandir, né? Cada um dentro do seu espaço, dentro do seu bem-querer, não se submetendo aos dizeres nem ao querer do outro, né? A nossa individualidade é algo supremo, né? O nosso querer, nossa vontade, a gente tem que respeitar os nossos limites e é importante que a gente entenda isso. Porque quando a gente se coloca sob o jugo de outro, a gente limita o nosso ser, né? Então eu quero começar falando isso. Valorize o seu eu, acredite que tudo na sua vida tem um propósito, que não há bem que sempre dure, mal que nunca acabe, e que dentro desse preceito a gente está aqui para evoluir. É importante dizer que tem pessoas que têm uma sede de viver muito maior do que outras. Não sei se você já percebeu, existem pessoas que de repente amam a rotina, né? Eu acordo, tomo meu café, leio meu jornal, vejo as notícias, trabalho, paro para almoço, faço, né, uma horinha, pá. Chega minha família, tomo café da tarde, enfim. Tá tudo friamente calculado. Tem pessoas que amam e outras que falam, ai meu Deus, eu só acordo, faço isso, duro, não acorda. Então, assim, existem essas diferenças. Alimente sua alma, alimente seu bem-querer, respeite os seus anseios, né? Cada um é cada um. Não critique o que o outro quer, que é pra você. Ah, se pro um cabe, pro outro não cabe, cada um é cada um. Mas busque o crescer, busque a expansão. E assim, eu acho que nessa nova era de aquário, ao quebrar a rotina, no sentido de a gente ser sempre a mesma versão, no mundo que é tão inovador, é necessário, tá? Boa tarde, Leila, Luciana, todos aqueles que estão me acompanhando agora. Então, eu não tô falando para você simplesmente revolucionar a sua vida, mas sair um pouco da zona de conforto e fazer e pensar, vibrar de uma forma diferente. No mundo tão dinâmico como a gente vive, onde tudo é tão instável, na verdade, a gente tem que se adaptar, tem que crescer, tem que expandir, né? Eu não tô, de novo vou falar, não vou aceitar o que os outros querem, mas eu vou me predispor a crescer, a expandir, fazer coisas diferentes, né? Ah, eu nunca li. Boa tarde, meu querido Ed Nelson. Ah, eu sempre tive vontade eu nunca tive muita paciência para ler um bom livro. Tá aí a oportunidade de você ter que tentar pegar um livro e levar até o final do último capítulo, né? E não é só o prefácio do livro. Ah, eu sempre imaginei que eu sempre quis ter a habilitação, mas eu nunca consegui tirar a habilitação. Agora eu tô com 40 e poucos anos, minha querida, enquanto a vida, tudo é possível. Então vá tirar sua habilitação, entendeu? Enfim, o que eu quero dizer é quebrantem os medos que limitam. A vida nos mostra cada vez mais que é um sopro. Então, por que a gente é obrigado a repetir as mesmas ações o tempo todo? Por que a gente não expande? Por que a gente não cresce? Né? Como é importante a gente entender isso, como é importante a gente se superar, mas não para competir com quem quer que seja. Então, eu quero dizer, tenham saudade daquilo que vocês viveram que foi importante, mas não fiquem presos demais no passado. Vivam cada dia de uma forma diferente, ousem fazer coisas diferentes, né? Coisas que na verdade você sempre pensou, mas nunca ousou, né? Porque isso é se superar, isso é expandir, isso é crescer. Sabe, amem sem expectativas, mas vibrem na mesma sintonia, ou seja, amem quem vos ama, não se coloquem sob o jugo de ninguém, não se submetam e nem rastejem e nem peçam sentimentos. Estejam onde as pessoas querem que vocês estejam e vibrem na mesma sintonia, né? Ah, mas eu não sei viver sem aquela pessoa. Ah, eu não sei se eu sou capaz. Gente, a gente a gente nasceu sozinho, a gente até nasceu sem roupa, pelado, pra você ver. E a gente, até então, com os cuidados maternos, paternos, porque as nossas raízes, né, nossos antepassados são extremamente importantes na nossa vida. Cultuar pai, mãe, nossos antepassados é devido. Ser grato a eles é devido. Mas a gente tem que entender que a gente muitas vezes se coloca à disposição do outro, a gente depende do outro, a gente espera do outro. A gente espera que o universo haja por nós, a gente espera que alguém faça por nós. Não dá, não dá. Nós somos seres capacitados, somos nós responsáveis pelo nosso sentimento. Ah, minha vida tá um caos.
Mas por que será que ela está um caos? Será que você repete as mesmas ações? Muitas vezes o destino atua repetitivamente da mesma forma porque a gente aprende a lição. Se a gente não aprende a lição, as coisas se repetem. Então a gente tem que aprender a saber, entender os sinais que o universo dá. Ai, porque Deus, porque meus orixás, Deus, os orixás não tem nada a ver com isso, é o nosso livre-arbítrio. Sim, existem situações que são predestinadas, resgates kármicos. Então, muitas vezes, na nossa covardia, nossa pequenez, a gente acha que é muito mais fácil. Ah, isso aconteceu? Ah, deve ser resgate kármico. Ah, porque ele estava predestinado no meu destino. Não, nem sempre as pessoas estão predestinadas. Muitas vezes o nosso livre-arbítrio, volto a dizer, diariamente quando eu acordo, eu tenho o livre-arbítrio de fazer algo novo, repetitivo. Enfim, eu que escolho, você que escolhe, seja você onde estiver. Então, per piacere, pelo amor del cielo, que a gente fala na Itália, faça algo diferente por você, né? Continuem vibrando. Ah, eu almejo muito algo novo na minha vida, como nossa irmã Cleomar falou, um emprego. Oremos, né? Sabe, fala, Deus sabe quem somos nós. Deus, Alá, Buda, chame você como quiser. Deus sabe das nossas necessidades. Muitas vezes, Cleomar, a gente precisa mudar um pouco a nossa visão, sabe? A gente uma vez, é aí que eu falo, né? Sempre a mesma coisa. De repente, eu preciso arrumar um emprego. Vamos buscar novos empregos, novos desafios, mudar. Eu a minha vida inteira fui secretária, de repente agora eu vou ser vendedora. Ah, eu vou ser artesã, eu vou ser boleira. A gente tem esse poder de transmutar as energias, isso é importante para nós. É importante que a gente acredite nisso, é importante que a gente faça as coisas acontecerem, né? Então, eu amo minhas lembranças, isso é bom, né? Aprecio as oportunidades para que eu possa, dentro daquilo que eu contemplei, daquilo que eu vivi, dentro daquilo que me tornei ser uma pessoa melhor, né? Eu possa crescer, né? Mas eu preciso me libertar de algumas coisas e dar oportunidade para que coisas novas apareçam na minha vida. Então, assim, na vida, eu volto a dizer, somos nós os responsáveis pelos outros, somos nós responsáveis por nós mesmos, somos nós... Então, eu sou responsável pelos outros? Não, eu posso ser responsável pelo meu filho, pelo meu bebê, mas eles crescem e a vida por si só incumbe que eles caminhem. Mas eu sou responsável por mim. Ah, eu sou responsável para que eu harmonize meu meio? Sim, eu sou responsável por isso. Mas eu não sou responsável pela reação daqueles que estão ao meu entorno. Eu faço o meu melhor. Então, gente, ainda mais nessa época de pandemia, onde tudo é tão instável, volto a dizer, vamos agradecer pelo mais um dia de vida, sejamos nossa melhor versão, vamos agradecer sim a essas entidades maravilhosas, anjos, arcanjos, espíritos de luz que nos sustentam, a gente não vê, mas eles estão aqui, responsável pelo meu ir e vir, e vamos seguindo. Vamos tirar a carta de hoje para o fim de semana. É a carta da força, né? Junto com a princesa de espadas. Bom, o que a carta... A princesa de espadas fala muito do elemento ar, regência direta de todos os geminianos, libranos e aquarianos, né? A necessidade de a gente efetivamente nutrir o nosso melhor, ir em busca daquilo que a gente quer, né? Então, estar em paz com aquelas pessoas que estão ao nosso entorno, porque muitas vezes a gente cobra demais, a gente é ansioso demais, a gente não aceita algumas coisas que efetivamente a vida nos impõe, a gente sofre, mas a gente quer que os outros aceitem isso. A princesa de espadas, né, ela tem atitude, né, fala muito dessa jovialidade, dessas ideias postas em prática, né, é importante que a gente coloque dentro do nosso cotidiano tudo aquilo que a vida nos ensinou, né? Sem hipocrisia, sem demagogia, sem agressividade, porque muitas vezes a princesa de espada é o que? Exalta o que? A minha ansiedade, a minha agressividade, eu acabo sendo prepotente, eu quero porque quero, eu não vejo a hora que este ano acabe, não vejo a hora que isso aconteça, e a carta da força fala, tá bom, é o direito que você tem de querer isso e muito mais. Mas a carta da força, que é o 8, no ir e vir da vida, nada é do acaso. É importante entender que existem duas vértices da nossa vida. O meu instinto, a minha intuição que me guiam. Então faça eu domine
né, o meu instinto, para que a energia do mundo não me mova, mas sim exalte a minha intuição para que eu me conecte com o divino e assim eu ordene meus pensamentos que vêm pela princesa, ordene e foque na minha sagacidade para que eu possa expandir, né? Para que eu possa evitar situações. Outra coisa que a carta da força e a princesa fala, muitas vezes a relação entre pais e filhos um pouco desordenada, um pouco desgastada, né? Eu quero que meu filho vá ali para a direita, ele quer ir para a esquerda. Eu quero ter um diálogo e ele só sabe bater boca comigo. Ele está muito inquieto, né? Ou essa necessidade que eu tenho de impor a minha vontade sobre meus filhos, uma vez que eles ainda moram sob meus cuidados, sobre meu teto, e eu não consigo dominá-los, né? Lembrando que hoje a tecnologia e tudo mais faz com que os nossos filhos, de uma certa forma, tenham acesso muito mais rápidos, e eles amadureçam de uma forma muito mais rápida do que a gente, né, teve a oportunidade. Então a carta da força não é para medir força física, mas é ter sabedoria, saber dominar os instintos. A carta da força com a princesa fala cuidado para a gente não desequilibrar a razão, a emoção. A carta da força fala das paixões, fala dos desejos, né? Fala dessa coisa carnal mesmo, né? Do sexo, do libido, né? Que eu quero, eu desejo muito aquilo, eu desejo muito isso. E sem pensar muito nas consequências. O sexo é maravilhoso, o tesão é maravilhoso, mas não é ele que conduz minha vida, minhas relações, né? Pode até ser, se isso te faz feliz. Mas aí, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa pode desandar. E é importante que a gente entenda. A carta da força, ela diz que com sagacidade, com ordem, com fé, a gente pode chegar muito além do que a gente imagina. Mas a gente tem que ter muito mais sabedoria do que força. Porque a força, ela submete. A sabedoria, ela não submete ninguém, mas abre o caminho. Então a gente tem que entender que a carta da força, ela fala, olha, com persistência, com sagacidade, com ordem, eu chego lá. Mas se eu tentar me impor, vai dar briga, vai dar enfrentamento, alguma coisa pode sair fora do contexto, né? Porque a princesa, ela vem, a mesma espada que me defende é a mesma que me fere, né? Então eu tenho que tomar cuidado, porque a mesma palavra que pode ser um elogio é a mesma que pode ferir alguém. E palavra proferida, gente, ao vento, ela não volta. Então, cuidado. Porque uma carta da força, uma princesa, falou, opa, sinal amarelo aí, porque tem alguma coisa efetivamente que precisa ser revista, tá bom, meus amores? Então, tenhamos um bom fim de semana, estejamos perto, vamos harmonizar os nossos filhos, nossos pensamentos, a nível de oportunidade de trabalho, as coisas ainda estão desgastadas, mas as coisas com perseverança podem trazer bons resultados, porque a carta da força, ela fala que existe uma proteção sim, a nível financeiro, a nível espiritual, né, a nível... Não é uma carta muito de emoção, tá? É uma carta que fala, muito pelo contrário, quando a gente olha uma carta da força, as relações podem estar um pouco desgastadas, né? As pessoas um pouco desordenadas, de uma certa forma cansadas, consequência desse ano, né? E todas as incertezas que ainda vão vir, né? Mas fala muito da energia física, da energia espiritual, da energia intelectual. Então é uma carta que fala, ó, se você tiver bom caráter, se você tiver boa atitude, você chega lá, né? Então, assim, a carta da força, quando a gente fala de trabalho, é um momento de empreender sobre todos os aspectos. Quando as pessoas falam, eu quero arrumar um emprego, quero mudar, então vai atrás, corra risco, não fique preso. Quebrante aquela rotina, saia do sofá e vai ser feliz, né? Então, quando eu falo dos amigos, sejamos sinceros, mas menos críticos. A minha amiga escolheu a blusa amarela, eu queria uma branca, problema seu, ela queria amarela, você que queria a branca. É isso que eu quero dizer. Então, assim, deixem as coisas fluírem, aceitem as escolhas dos outros, mas saibam partilhar as alegrias, mesmo que a sua escolha não seja a escolha do outro. Mas, sabe, brindem, né? E outra coisa, não desenvolvam qualquer conversa desnecessária, né? Ou seja, não agregue palavra onde não cabem, porque pode ferir. Lembra da espada que ela me defende ao mesmo tempo ela me fere, né? Cuidado com momentos turbulentos em família, aquilo que eu sempre falo, né? Porque são cartas de atenção, né? Mas é uma carta também que fala de liderança, de projetos empregados, falam muito de vencer, expandir, porque as coisas podem vir. É uma carta de sedução, pessoas que podem entrar na nossa vida com muito poder, com muita sensualidade. Pode ser que isso não dê nada, mas uma coisa eu falo, os hormônios ficam em dia quando passa uma carta dessa, tá bom? Então, cuidado também com ciúme, sentimento de posse, achar que a gente está na nossa razão, porque na verdade a gente não está. É importante que a gente entenda que na nossa vida, cada um tem o seu limite, no pensar, no agir
e no interceder, até que ponto eu posso interceder na vida do outro, até que ponto eu posso entrar na vida do outro, né? Até o ponto que você é bem-quisto, até o ponto que efetivamente aquilo é saudável para as relações, né? Então a carta da força fala, é o momento de se reordenar, de empreender, de expandir. A energia masculina é muito mais atuante do que a energia feminina, tá? Mas é importante reiterar que o leão na sua força, ele te traz a força física, enquanto a intuição feminina te traz a regência dentro da espiritualidade, dentro daquilo que é necessário. Então trabalhe de igual forma, né, a sabedoria e a força para vocês poderem harmonizar. A princesa de espadas fala muito dos filhos, a princesa de espadas das relações que precisam ser trabalhadas, né? E as palavras que efetivamente precisam ser proferidas de uma forma sensata. Não falem sem pensar, porque com certeza com uma carta dessa pode dar algum tipo de atrito, tá bom? Espiritualmente falando, existe uma egrégora de luz sobre nós. A carta da força, ela traz essa força interior, essa capacidade. Volto a dizer, o maior templo que nós temos não é a igreja, não é o centro espírita, é o seu corpo etérico, né? Eu sou meu corpo, eu sou meu templo, eu faço minhas regras, né? Eu vibro como essência o divino, eu sou luz, né? Mas sendo que dentro de mim vibra o divino, o contrário disso, as trevas, eu preciso que efetivamente eu me reordene, porque a carta da força fala muito disso, o instinto humano, terreno, né? E ao mesmo tempo o lado da necessidade de você colocar o seu lado espiritual diante de tudo e qualquer coisa. Lembre-se que, novamente eu vou falar, nós ainda temos dias difíceis pela frente, em 2021, onde a coletividade, onde a solidariedade, onde a espiritualidade, não tanto vivida daquela forma mais mística, mas de uma forma mais estudada, colocar a razão junto com a espiritualidade será necessária para a gente expandir. Nós teremos um ano 2021 com a era do ar, com a entrada de aquário, onde a nossa mente, né, os nativos do ar vão sentir muito isso. A gente vai ter que se desdobrar, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que olhar, isso é bom para mim, mas e para o meu entorno, isso vai ser bom? Porque beleza, agora eu vou conseguir fazer, desfazer e depois, como vai ser, né? Toda semente plantada, ela vai dar um fruto. Qual que vai dar? Eu que vou escolher. Então, a carta da força fala muito disso. Expandam, olhem, dominem os impulsos. Evitem as brigas. As pessoas estão muito desanimadas. Às vezes as pessoas falam de Deus, mas não vivem Deus, não. Porque viver Deus é renúncia, é coletividade, é compaixão, é espiritualidade, é renúncia, é humildade. As pessoas não estão muito afim hoje em dia de abrir mão daquilo que elas conquistaram. Existem dois mundos distintos hoje e fica muito claro, né? As pessoas que efetivamente entram dentro do lado mais holístico, mais espiritual, mais evoluído, na busca de um todo coletivo, e aquelas que continuam presas à materialidade, cada vez mais apegadas e cada vez mais rancorosas. E esses dois mundos, eles vão se enfrentar cada vez mais nos próximos anos. E a gente não tem como não enfrentar. A única coisa que eu posso dizer para vocês sejam a sua melhor versão. Mas não é pelo pai, não é pelo filho, não é por ninguém, é por você. Porque no final das contas, que nem eu falo para as pessoas, eu sou um bandista, eu vou pro terreiro, eu vou. E eu bato cabeça para os meus orixás, entendeu? Eu bato cabeça e eu cultuo e vivo as minhas crenças. Porque no final das contas, sempre vai ser entre eu e Deus, não vai ser entre eu e o homem. Eu respeito a opinião do outro, eu tento entender o que o outro deseja, mas eu não imponho o meu querer, porque vai dar ruim. Não vai dar certo. Entendeu? Então hoje a princesa de espada para todos os nativos do ar é o momento de expor ideia, não impor ideia, evitar qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de desgaste. É o momento de empreender. Se vocês têm ideias, alguma coisa a serem posto em prática, façam, saia os projetos da gaveta, coloquem em prática, porque a carta da força, ela fala muito dessa liderança, de trabalhos autônomos, de ideias novas. Então tá na hora de ir, mas também em contrapartida fala muito dos desejos da carne, né? Aquela coisa, eu quero porque quero sair com aquela pessoa, eu quero porque quero ter aquela pessoa, sem imaginar as consequências. Quando vem uma lâmina do ar com uma lâmina da força, não existe amor, existe tesão, existe desejo, existe tudo, né? Menos um projeto a dois, né? Então cuidado com relações desgastadas, vamos abrir mais o diálogo com os filhos, né? Limites, né? Porque eles estão tão adiante do que muitas
do que a gente pensa, que muitas vezes a gente, meu filho é tão pequeno, mas ele é tão inteligente. Esses espíritos que reencarnam hoje, eles têm uma visão do mundo completamente diferente do que a nossa. E muitas vezes nossos filhos são um exemplo. Aliás, eu acho que os filhos vêm para que nós sejamos nossa melhor versão, porque eles nos ensinam como ser melhor. E eles têm uma visão do mundo que há tempo e a gente perdeu. Né? Essa jovialidade, essa leveza, esse sorriso, essa pureza, né? Eles não veem maldade em nada. Então é importante que a gente busque esse equilíbrio, né? Mantenha a jovialidade dentro de uma maturidade espiritual. E é isso que a carta vem falando hoje. Tá bom, meus amores? Nós estamos transitando, saindo. Amanhã a gente sai dessa lua nova, vai para uma lua crescente. É o momento de a gente firmar vela para quem gosta, né? Eu gosto. Né? E colocar o nosso nome de batismo, né? Aquele que foi consagrado na hora do nosso nascimento, de baixo para cima, para que as coisas fluam. Façam banhos de alecrim, né? É importante lembrar que as ervas secas, elas podem ser fervidas, as ervas in natura não podem ser fervidas. Então, por que eu falo sempre 1 litro ou 3? Eu prefiro o 3, porque é o tríplice da vida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Vocês, se pegam ervas secas, vocês colocam para ferver durante no mínimo 3 minutos. Mas se for ervas in natura, por favor, vocês deixem a água entrar em ebulição e depois vocês desliguem e deixem as ervas dentro do propósito. Intuição é tudo, né? Quando eu jogo ao universo um propósito de corpo, alma e coração, aquilo lá se transforma. É que nem uma explosão de energia. Pode ser deletério, pode ser salutares. Então, nessa transição lunar, a gente tem que entender o seguinte: eu quero crescer, eu quero inovar, eu quero fazer. Eu volto a dizer, eu não espero que o outro faça por mim, sou eu que vou fazer por mim mesma, né? Eu digo pra vocês, eu já errei muito, eu já falei demais, eu já prometi coisas que eu não soube cumprir. Hoje eu entendo que tudo isso, em alguns aspectos, retardou, mas também me transformou. E hoje eu entendo que, mediante a meditação, mediante a espiritualidade, mediante a aceitação dos seus limites, você consegue evoluir e se harmonizar com o seu meio. Quando você se acha soberano, quando você se acha dono da razão, quando você não busca a resposta no outro, só em si mesmo, achando que você é o todo do saber, em algum momento você vai se perder, né? Em algum momento você vai se perder e digo mais, você pode estar sozinho nesse momento, porque as pessoas não têm que ter a tolerância de aceitar tudo a sua imposição. Tem uma carta no tarô que é o imperador, ele é o Zeus, né, representado pela mitologia, o deus dos deuses, e ele decretava vida e morte na vida dos outros. Errado, né? Então, assim, a gente não é dono, nós somos a semelhança de Deus, mas nós não somos deuses. Porque se nós fôssemos efetivamente seres de luz, a gente não estaria nesse plano astral, mas nós estaríamos muito acima do que nós vivemos hoje. Existem sim pessoas que têm uma espiritualidade, uma frequência energética muito melhor do que outras. Mas por quê? São melhores do que você, do que eu? Não, simplesmente são mais dedicadas, são mais disciplinadas, respeitam o limite do outro, a opinião do outro, e não brigam com ninguém por isso. Simplesmente vislumbram e deixam a energia. Eu volto a dizer, a água dentro dos elementares representa os nossos sentimentos. A água, na física, ela determina 3 estágios, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Eu posso ser sólida, fria, achando que eu sou toda dona da razão, que é assim que tem que ser, e só do meu jeito que vai, e de uma certa forma eu me isolo. Gasoso, instável, vou, não vou, faço, não faço, eu concordo, não concordo. Ou líquido, aquela que se adapta, aquela que entende, aquela que deixa o universo fluir. Eu prefiro ser líquido. Mas pra gente chegar nesse estágio, em algum momento a gente já foi sólido, em algum momento a gente vai ser gasoso, porque faz parte do meu querer. E entender isso é sábio. Isso, entender, é humildade. Então a carta de hoje fala, por favor, continuem lutando, continuem acreditando, não deixe que o medo nos limite, porque aí o medo sendo superior à nossa fé, a gente vai ficar efetivamente estagnado, né? Estudem muito, porque a era do ar tá vindo aí, batendo a nossa porta, dia 21, né? Segunda-feira, a gente entra no novo propósito astral e ele requer estudo, disciplina, né? A necessidade, né, com a carta do Papa, que será a regência de 2021, não de falsos profetas, mas de pessoas que efetivamente fazem as coisas acontecer, né? E por favor, mais diálogos e menos cobranças, até consigo mesmo, né? Porque isso deixa a gente muito desordenado. Vamos ver a carta de Ho'oponopono, minha gente. Quem conhece o Ho'oponopono faz um mantra, é muito legal.
tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Volto a dizer, a gente entra na lua nova, então peguem a vela, escrevam o nome de baixo para cima, a data de nascimento de vocês. Se vocês quiserem passar mel para trazer um pouco mais de quietude, calmaria na vida de vocês e doçura, façam. E depois canela, tá? Vocês também podem fazer um círculo, né? Dentro desse círculo a gente projeta tudo que é energias salutares, o bem-estar para nós. Coloque um número, os dizeres, sempre agradeçam. Agradeçam sobre toda e qualquer circunstância, tá bom? E aí vocês também, de igual forma, cubram com mel e canela. Lembre-se que o propósito é tudo, né? Não adianta fazer as coisas sem propósito, porque aí o universo entende que não é um respeito, mas é um descaso, tá? Vamos ver a mensagem. Ri significa escorrer, representa o princípio do feminino. Quando a gente fala da intuição, quando a gente fala de deixar as coisas fluir, né? É isso que a carta vem falando hoje. É importante que a gente deixe as coisas fluírem, é importante que a gente respeite os sinais do universo, que a gente respeite a intuição que nós temos. O yin e o yang, ele existe, o elemento feminino e masculino. O lado da lua, né, as mudanças que ela nos traz, elas incitam a gente trabalhar sempre a nossa intuição, o nosso universo interior, né, a nossa conexão com aquilo que é o elemento divino invisível, mas que transforma e flui energicamente ao nosso redor. Então é difícil, as pessoas falam: ai, Débora, como que a gente faz meditação? Aí às vezes eu falo: me ensina, porque às vezes eu tento, né, quem me conhece sabe que sou inquieta, falante, né. E assim, eu tento colocar uma música serena, barulhos da natureza, né? Eu tento aquietar um pouco a voz do mundo e ouvir a voz da alma. E isso que a carta fala, né? Vamos treinando isso, essa conexão, a valorização das pequenas coisas, mas que trazem grandes princípios na nossa vida. O elemento feminino, ele representa efetivamente a fertilidade, deixar crescer, expandir tudo aquilo que efetivamente é valioso. Então eu falo pra vocês, a gente dá tanto valor à materialidade, a Covid nos ensinou que dessa vida nada leva, porque com dinheiro, sem dinheiro, se tiver que vir e ir, você faz a passagem e daqui nada se leva. Eu entendo que a gente tem sim que trabalhar, ter o dinheiro, conforto para o nosso sustento, porque Deus nos deu, né, para que a gente pudesse efetivamente expandir. Mas também é importante dividir, é importante saber manusear as energias, todas elas, os 4 elementares, de uma forma, o ar, o nosso psique, para que ele cresça, expanda, a nossa água, para que ela flua, para que ela efetivamente traga o alento, a nossa terra, tudo aquilo que é tangível, meus bens, meu carro, meu filho, minha casa, para uma forma que eu tenha uma base de estrutura, para que eu possa transitar, mas acima de tudo, o fogo, porque a minha espiritualidade, aquilo que me leva adiante. Então, saber trabalhar os 4 elementos não é fácil, ainda mais quando a gente tem um signo solar e lunar que são muito conflitantes, mas é importante. Nós nascemos nesta encarnação dentro de um propósito evolutivo. E a cada reencarnação, para quem acredita nisso ou não, a gente está aqui para evoluir. Então, o Ri, dentro do Ho Oponopono, ele incita para que a gente trabalhe esse elemento, esse lado feminino, que fala da intuição, fala da oração, fala da conexão, fala do silêncio, fala da caridade, fala da fertilidade. Somos férteis? Somos. Somos capazes? Somos. Quem determina o ir e vir somos nós, quem determina crescer ou não somos nós, tá bom? E que haja assim em cada lar, estejam vocês onde estiverem, que haja assim essa energia, essa egrégora de luz possa adentrar no lar de vocês, no ambiente de vocês, na família de vocês, na essência de vocês, que é maravilhosa e luz, e possa trazer a saúde que sustenta, o amor que une, a fé que guia, e que essa egrégora possa, sim, curar e trazer alento a todos os encarnados e desencarnados desse universo, desse planeta Terra. Que assim seja, assim será, meus amores. Graças a Deus, obrigado sempre por toda a energia e por toda a vibração. Lembre-se, um por todos e todos por um. O mundo precisa de pessoas que atuem, vibrem para o bem-estar de um todos. Tá bom, meus amores? Bom fim de semana para vocês.